Cara, com esse calor que tá fazendo, não sei não se seria uma má ideia ter inverno nuclear. Lógico que seria. E hoje a gente vai entender, através de 3 caras de Gelsenkirchen, por que isso é uma merda. Saudações, metaleiros, headbangers e thrashers do meu Brasil varonil. Mr. T aqui, inimigo número 1 do calor, até porque tá pra nascer metaleiro que gosta de calor, né? Que num lapso de síndrome de Poliana tentou encontrar algum motivo plausível pra gente gostar de um inverno nuclear em caso de uma balbúrdia atômica entre Rússia, Ucrânia, OTAN e Pacto de Varsóvia e o caralho que for, e não tem. No mês do trash, o Soletrando vem lá da Alemanha, meu filho. E foi escolha da enquete Nuclear Winter do... Que o Sol não se amarra em jogar um War, um Batalha Naval e aquele jogo lá de pegar bandeira, todo mundo já sabe. Mas por que alguém faria uma música sobre inverno nuclear? Aliás, você sabe o que é inverno nuclear? O ano era 1987, o acidente de Chernobyl era recente e corriqueiramente lembrado como uma amostra bem singela do que seria um mundo pós-guerra nuclear, já que os efeitos da radiação são persistentes. Para você ter uma ideia, Pripyat, a cidade próxima à usina, vai ficar inabitável por 20 mil fucking anos. Neste ano também aconteceu o acidente do Césio 137 em Goiânia, considerado o maior acidente radioativo em área urbana do mundo. Então o medo das consequências de uma desinteligência nuclear era imenso, e para uma banda que fala de guerra, como é o caso do Sodom, esse era um tema perfeito. O temor de uma guerra nuclear entre os States e a União Soviética foi algo comum no dia a dia de quem viveu entre 1949 e 1992, período da Guerra Fria, onde o Super Mario soviético conseguiu fazer sua bombinha de 5.000. Depois isso ficou meio esquecido, ficou meio obsoleto, até começar essa escalada de tensões na Ucrânia. Uma espécie de Guerra Fria retrô. De um lado a OTAN, capitaneada pelos States, do outro a Rússia, que na época de União Soviética criou o Pacto de Varsóvia, que era um acordo militar com potências da Cortina de Ferro para sair na mão com a OTAN. Todo mundo gosta de falar de Guerra Fria, mas na verdade isso daí foi uma guerra meio de Kiko do Chaves. O Sul tem satélite Sputnik, nos States não tem nada disso. Grande coisa, nós mandamos um homem para a Lua. É bom vocês ficarem quietinhos que nós temos a mãe de todas as bombas. E nós temos a Tsar Bomb, os States não tem nada disso. E era praticamente assim com tudo. O americano ia lá e inventava uma pasta de dente, o soviético ia e inventava uma pasta melhor. Aí o soviético inventava lá um vibrador maior. Isso só porque eu tava testando ele. Foi assim durante muito tempo, principalmente com armas nucleares, a ponto de reclassificar esse tipo de armamento de arma de destruição em massa para uma espécie de armamento dissuasivo, já que uma agressão nuclear justificaria um retorno desproporcional de outras potências nucleares. Trocando em miúdo, quem desse o primeiro pipoco provocava um apocalipse na Terra. Na letra da música, o tom retalhador de Anjinhos deu um ar bem poético, citando até a analogia da escada em espiral, que é um conceito judaico para os ciclos da vida. E isso a gente vê em Suba a escada em espiral para a aniquilação, abandonado, negligenciado no escuro, que seria talvez a evolução da ciência colocando a sanha de poder inerente ao ego do ser humano como seu maior algoz em potencial. Isso acontece porque a escada em espiral, para você ir subindo por ela, você vai andando em círculos. Então você não consegue olhar com clareza os progressos que você está fazendo. O público comum que está de fora daquilo não consegue perceber então
a que nível estão as escaladas dessas tensões e até das inovações tecnológicas, se guiando pura e simplesmente pela propaganda midiática, que foi uma constante tanto de um lado quanto do outro durante a Guerra Fria. E o medo era o principal gatilho para manter esse engajamento em clima de guerra. E o imaginário popular era o melhor terreno para você fazer essa propaganda. A gente tinha desde o Rock 4 lá, com o Stallone lutando com o Dolph Lundgren, que era aquele negócio americano contra soviético e aquela coisa toda tecnológica lá, até distopias verdadeiras. Eu cito em especial aqui o Mad Max, Além da Cúpula do Trovão, que retrata com riqueza de detalhes um futuro pós-apocalíptico numa eventual guerra nuclear, né? Um mundo que perdeu todo sentido, que virou um salve-se quem puder ali. E essa imersão da arte ganhava um contorno de verossimilhança porque todos nós estávamos circundados por isso. Era noticiário relatando coisas da Guerra Fria, a comunidade científica se valendo de várias pesquisas divulgadas a miúde para todo mundo, até o relógio do fim do mundo, que foi tema aqui do canal no primeiro vídeo, um vídeo ainda mais tosco, que eu sequer olho para a câmera, mas que vale a pena você dar uma olhada, porque é uma letra do Iron Maiden. Iron Maiden não! E no meio desse negócio todo surgiu uma pesquisa que levantava a hipótese do que aconteceria com o planeta no caso de uma guerra nuclear acontecesse, desencadeada de fato. Tudo começou com um russo chamado Vladimir Alexandrov, que sabe-se lá por quê, né? A NKVD fez ele comprar um cigarrinho quando ele estava em Madrid em 1985. Antes disso, Alexandrov desenvolveu um modelo matemático para fazer projeções em larga escala a partir de explosões nucleares de testes militares e efeitos de fenômenos naturais como erupções vulcânicas, onde as cinzas chegaram a obstruir a atmosfera por alguns meses. Na letra, isso é bem explicitado em nuvens de poeira esconderão o sol para sempre, celebra o inverno nuclear. Uma jam com Cliff Burton lenta e horrível. E isso tudo aconteceria porque a temperatura da Terra baixaria de uma forma absurda. Pra você ter uma ideia, uma cidade como o Rio de Janeiro, que é quente que nem um caralho, ia ficar com menos 40 graus em pleno verão. Só que os bonecos de neve iam ser tudo radioativo, não ia ter boi e frango, não ia ter soja, não ia ter porra nenhuma, a gente ia fazer um jejum intermitente aí de algumas décadas, e isso não me parece uma coisa muito agradável, não. Esse estado de escassez absoluta jogaria todos nós de volta ao temido estado de natureza que o Thomas Hobbes tanto falava para justificar a existência de um estado ou de alguma comunhão entre pessoas. Esse estado de natureza levaria a gente a acionar todos os nossos mecanismos de defesa, a resgatar todos os nossos instintos mais primitivos, tornando literalmente tudo a lei do mais forte. Então ia ser muito comum a gente ver episódios de Cannibal Corpse aqui. Ah, mas aí tem as trocas voluntárias, a gente vai sair dessa merda através do livre comércio. Vai comercializar o quê, porra? Não tem nada, tá todo mundo fudido. E gente fudida acaba fazendo coisas absurdas sim. A gente pode recorrer aí ao que aconteceu durante o período da Grande Fome na China, ou nos campos de concentração da Alemanha do Bigode ou do Camboja do Pol Pot, ou ainda em situações como o voo 571 que caiu na Cordilheira dos Andes na década de 70 e que teve livro e filme a respeito. Em todas essas situações há relatos documentados de Cannibal Corpse. Meu amigo, a natureza humana é resgatada em situações muito extremas e ela não é muito agradável e nem racional. Justamente porque ela evidencia as características mais profanas do ser humano e a própria letra do Tom Angel Reaper trouxe isso com riqueza de detalhes em algumas passagens. Uma das mostras disso é o mito da espada de Damócles. O rei Dionísio da Siracusa tinha um escriba chamado Damócles, que sempre cresceu um olhão nas coisas dele, até que um dia, de tão incomodado que ele ficou, ele virou pro Damócles e falou: "Cara, tu quer ser eu por um dia? Vamos trocar de lugar, vai, troca aí comigo." Tudo ia bem, o Damócles estava lá se sentindo, virou o velho da lancha da Siracusa, Rolex no pulso, um monte de novinha ao redor, até que do nada ele borrou a cueca
quando viu uma espada segura por um fio de crina de cavalo pairando sobre a cabeça dele. Naquele mesmo momento ele desistiu do poder. Ao receber o escriba com o cu na mão, Dionísio disse que essa espada era a iminente ameaça de perda do trono através de golpes, traições ou erros que levassem à derrocada da sua dinastia. Já que todos buscam o poder de forma cega, quem tem o poder se torna um alvo muito visado. Na música, quando é dito que a humanidade foi condenada pela espada nuclear de Damócles, significa que a sede de poder que o ser humano tem fez com que esse fio se rompesse e atingisse a todos nós. E não é só isso, como toda ordem caiu, qualquer um que tiver um mínimo de poder na mão vai exercer ele da forma mais tirânica e utilitária possível. E no que isso tudo acarreta? Numa desumanização coletiva e na sucumbência do senso de empatia ao instinto de autopreservação. A gente não pode esquecer nunca de duas coisinhas. Primeiro, poder é o único jogo de soma zero que existe, porque para alguém ter mais, presume que alguém tem que ter menos. Onde manda muita gente e não manda ninguém, isso gera conflito. Por isso que acaba existindo uma ordem de maneira natural. Segundo, quando alguém tem muito poder, esse poder não tem limite, seja ele um arcabouço moral ou mesmo uma lei de retribuição e compensação, esse cara tende a sair dos limites sem ele nem mesmo perceber. Então, definitivamente não seria bom nem mesmo sobreviver nesta porra. O inverno nuclear é uma merda sim, embora existam correntes que contestem se essa hecatombe realmente iria acontecer, euzinho não estaria disposto a pagar pra ver isso não. E você viveu essa época? Você lembra do desastre de Chernobyl ou do Césio 137 em Goiânia? Comenta aí. Vamos expor a nossa velhice aos olhos do mundo. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima semana. Um abraço a todos e stay heavy.